Saravá, meu povo de axé, mais uma quarta-feira nós estamos aqui para conversar sobre a nossa Umbanda. Espera só a vinheta passar e a gente vai começar a bater nosso papo, ok? Quero agradecer em primeiro lugar a todos que têm conversado comigo, mandado mensagem no Instagram, no meu WhatsApp, falando sobre a importância dessa minha aventura. E baseado nisso até que eu gostaria de conversar hoje. Uma pessoa me perguntou, mas por que você foi criar esse canal do YouTube para falar de Umbanda dessa forma? Você já tem tanta coisa, já faz tanta coisa. Na verdade, eu acho que é mais um desafio para mim do que qualquer outra coisa. Poder falar com as pessoas, nas conversas que eu tenho normalmente, com todo mundo, sobre a religião. Então, uma coisa que eu gosto muito de conversar sempre sobre religião de um modo geral e sobre a minha religião de Umbanda, para podermos, dentro de uma perspectiva mais esclarecedora, falar, desmistificar e desmitificar algumas questões que estão sendo veiculadas pela mídia, pelas pessoas que não conhecem, pelas pessoas que pensam que conhecem a nossa religião. Eu não sou detentor de verdade nenhuma, a Umbanda não é minha, eu sou da Umbanda, mas nós temos que pensar que é preciso falar. Esses dias eu tenho pensado muito e essa frase tem batido muito na minha cabeça, vendo algumas atrocidades que têm falado da nossa religião, algumas imagens que têm colocado e dizendo que pertencem à nossa religião. Então a frase que eu tenho pensado muito é: quem cala consente. Então ficar calado diante de algumas coisas não é a melhor solução. Não é entrar em brigas, não é entrar em contendas, não é expor ninguém ao ridículo, não é apontar erros, mas é poder falar um pouco sobre a nossa experiência, sobre a nossa vivência com a religião, a fim de que outras pessoas se somem à nossa voz e aí nós possamos ter o cuidado de tratar sobre a religião de Umbanda, que já sofreu tanto preconceito durante tanto tempo, não é verdade? Que ainda sofremos intolerância. O que nós não podemos é sofrer uma intolerância intra-religiosa, porque a intolerância fora, né, das outras denominações religiosas é grande, pela não compreensão, pelo pensamento de que talvez saibam o que é sem saber. Então, vamos pensar um pouco, vamos refletir antes de falar qualquer coisa sobre a religião de Umbanda. Informe-se com as pessoas abalizadas, veja opiniões diferentes. Literatura temos aí demais, muitas, mas nós temos coisas boas e nós temos coisas menos boas. Nós temos verdades, nós temos inverdades, nós temos desconfianças, ou seja, a nossa religião não é diferente de nenhuma outra religião que passa por problemas, que passa pelo crivo da crítica social, da crítica das pessoas, da inveja e tudo mais. Religião de Umbanda é religião do amor e da caridade. Um terreiro de Umbanda é onde você entra para ser acolhido e você tem que sair melhor do que você entrou. Esse é um princípio básico da nossa religião. Então, eu inventei essa história do YouTube com essa finalidade, da gente poder conversar, da gente poder explicar, esclarecer um pouco mais sobre a nossa religião, um pouco mais sobre as dúvidas que as pessoas têm. Algumas, realmente, eu tenho recebido algumas perguntas, algumas eu nem posso colocar, porque elas são muito... como eu posso explicar para vocês? Elas são muito diferentes de prática para prática, então eu não posso dizer é assim que se pratica, né? Mas aos poucos a gente vai falando sobre os orixás, sobre as bases dos trabalhos espirituais, das entidades, caboclos, pretos velhos e todos aqueles que hereis, as crianças, marinheiros, boiadeiros, e todas essas entidades de luz que trabalham para o nosso bem, né? Eu costumo dizer que eu sou um grande contador de história.
Então eu tenho muita história para contar da minha vivência, da minha experiência, que eu espero que esteja auxiliando a cada um de vocês. Tenho feito isso em lives onde eu sou convidado, palestras em terreiros de Umbanda, em centros espíritas, kardecistas, e tem sido assim um prazer muito grande, né? Não só pela palavra do livro, a palavra escrita, mas pela possibilidade da convivência, da troca de experiência com as pessoas ao vivo e a cores, né? Aqui mesmo eu não converso com as pessoas, não interajo com as pessoas online, mas eu estou sempre disposto a qualquer pergunta conversar. Então vamos lá, vamos levar a bandeira de Oxalá aos quatro cantos do mundo, sabendo que nós não podemos fechar a Umbanda numa denominação só, numa definição só, mas a Umbanda é paz e amor, um mundo cheio de luz. Que Oxalá nos abençoe, que essa semana, que é a semana de Pai Ogum, no dia 23 de abril, ele possa abrir os nossos caminhos, ele possa ser a força que estejamos precisando para resolver os nossos problemas. Ele não resolve o problema, mas ele abre o caminho, ele abre a nossa consciência, ele nos dá força para lutar. E o bom combate só nós podemos vencer. Que Oxalá nos abençoe hoje e sempre. Amém e axé. Saravá, meu povo de axé, mais uma quarta-feira nós estamos aqui para conversar sobre a nossa Umbanda. Espera só a vinheta passar e a gente vai começar a bater nosso papo, ok?